Glória a Deus. Nós vamos nessa noite fazer uma reflexão aqui, né, como superar os desafios desse tempo, né, que a gente está vivendo. Eu quero convidar os irmãos para ler comigo Daniel, capítulo 11, verso 28 até o verso 32. Louvado seja Deus, que bom a gente poder estar aqui agora, juntos, orando uns pelos outros, vendo que o Senhor é quem move nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Daniel, livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 11, verso 28 a 32, diz o seguinte: Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza. O seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonarem a santa aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas, perverterá aqueles que violaram a aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Louvado seja Deus por isso. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Nesta noite eu quero aqui com vocês meditar em algumas coisas que a palavra vem nos alertando já há algum tempo. E aqui o profeta Daniel fala de coisas que vão acontecer. As coisas que o Senhor diz que vão acontecer no seu tempo. E nós que estamos estudando na escola dominical, né, os adultos e os jovens estão estudando sobre o cativeiro babilônico, que sofreu o reino de Judá, a gente tem aprendido muitas lições. A gente tem visto, por exemplo, o que contribuiu para o declínio do povo de Judá, especificamente ali o reino do sul. Nós vimos que eles foram cedendo aos poucos às coisas que os outros reis da terra estavam influenciando eles. E eles aos poucos foram cedendo, foram introduzindo na sua cultura, foram introduzindo nos seus cultos, na adoração ao Senhor, práticas que estavam fazendo com que eles ficassem mais distantes de Deus e praticando coisas que outrora não faziam. Foi no meio da sociedade de Judá, do reino de Judá, foram assim apontadas injustiças, foram apontados descaso com as pessoas. Os mais ricos estavam oprimindo cada vez mais os pobres. E foi tendo muitas diferenças sociais, não só sob o aspecto religioso, pois estavam se afastando de Deus, deixando que o culto a outros ídolos que não eram deuses fosse introduzido no meio da cultura do povo judaico. E que consequências isso foi trazendo? Inúmeras consequências. Chegou ao ponto da cidade ser destruída, a cidade de Jerusalém. O templo foi destruído. A glória de Israel foi pro brejo. Acabou tudo. E o povo judeu teve assim um dissabor muito grande com tudo que estava acontecendo, como fruto do pecado. O que a gente viu também até agora, nesse período que nós estamos estudando sobre o cativeiro babilônico? Que Deus fez de tudo, de manhã, de noite, de dia e de noite. O Senhor levantou profetas para alertar eles do caminho que eles estavam andando,
mostrando que eles tinham que voltar, colocar dentro de um ritmo, porque ia ficar ruim para eles. E certamente eles iam se dar mal com toda aquela situação que estava acontecendo, e que muitas coisas iam ser levantadas e que ia trazer muitos problemas, muito prejuízo. E está escrito lá no livro de Crônicas que Deus agiu de tal forma, com tanto desejo de ver a mudança no meio do povo, que já não restou mais nada a ser feito a não ser exercer a disciplina com muito rigor. E a disciplina, a gente também tem aprendido que ela acontece como uma manifestação de amor. O pai que ama, no seu devido tempo, ele corrige seu filho. Aquele que não se importa, apenas bota o filho no mundo e não tem cuidado do filho, deixa ele para lá, faz o que quer. Aí ele vai se dar mal na vida e o pai não está nem aí. E, infelizmente, um exemplo muito lamentável, triste, que teve na história do povo judeu, na história do povo de Judá, do Reino do Sul, está na própria pessoa do rei Ezequias, que foi um desses reis que tratou sem nenhum cuidado com a sua própria família. Ezequias era um rei temente a Deus, alguém que estava seguindo os caminhos do Senhor, mas Deus falou com ele: olha, prepara a sua família, porque essa enfermidade que você está agora vai te levar para a morte. E Deus, quando falou isso com Ezequias, ele, por ele ser um homem temente a Deus, ele foi e se voltou para o Senhor, chorou na presença de Deus, clamou a Deus: Senhor, veja o que eu fiz até agora. Eu tenho zelado pela tua palavra, eu tenho buscado os teus caminhos. E ele realmente era uma pessoa temente a Deus. No entanto, lá dentro dele, alguma coisa não estava bem. O Senhor, por ser muito longânimo, misericordioso, deu a ele uma oportunidade. Tá bom, eu vou te acrescentar mais 15 anos. E o Senhor deu esse benefício para ele. E o Senhor não permitiu que ele morresse daquela enfermidade. Mas ficou aquela mensagem: prepara a tua casa. O que aconteceu naqueles 15 anos? Naqueles 15 anos, ele continuou fazendo reformas lá em Israel, em Jerusalém, onde ele reinava, mas também nasceu um filho, seu filho chamado Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade quando acabou aquele tempo de graça que Deus havia dado para Ezequias, eu estou trocando o nome, e Ezequias veio a falecer. E Manassés, de 12 anos, assumiu o trono de Judá. Manassés, segundo consta as Escrituras, foi o rei mais depravado, perverso que Judá já teve. O que mais se desviou dos caminhos do Senhor, o que cometeu mais iniquidade do que qualquer outro reino que já tinha estado, da qual Deus tinha expulsado daquelas terras lá. Ele chegou ao ponto de sacrificar o seu próprio filho. Então ele não cuidou da sua família, ele não cuidou da sua casa, não teve o cuidado de passar para o seu filho o temor do Senhor que ele tinha, mas foi levando a vida de qualquer jeito. E agora, irmãos, a gente está aqui nessa noite pensando no seguinte: as coisas que aconteceram a Judá, que foi a ruína de Judá, a cidade foi devastada, foi levado para a Babilônia, por Nabucodonosor. Muitas coisas aconteceram, tudo o que os profetas tinham alertado e falado. Porque veio o juízo de Deus, veio a disciplina do Senhor. E só para os irmãos entenderem, servir a Deus no templo, num lugar onde se manifestava a glória de Deus, era algo assim extraordinário. Lá no santuário se manifestava de maneira visível a glória do Senhor sobre a arca do testemunho.
que significava o quê? O que simbolizava ali a manifestação da glória de Deus dentro do templo? Era o que isso? Para vocês, o que isso significa? A presença de Deus. Irmãos, não tem sentido algum estarmos reunidos num lugar onde Deus não se manifesta. Não tem sentido algum estar buscando em algo que é abstrato, algo que não tem vida. Deus é vivo e poderoso e Ele continua operando nos nossos dias. Ele continua realizando maravilhas. E quando Israel ficou privado da manifestação do Deus vivo ali no santuário, eles perderam a glória deles, que era a presença do Senhor. E o reino foi destruído, foram levados para o cativeiro, foram disciplinados. Está escrito lá no livro de Crônicas que não restou a Deus nada que pudesse fazer, a não ser exercer o juízo e fazer com que eles fossem disciplinados. E eles sofreram muito. Pessoas morreram. O rei Zedequias, que foi o último rei de Judá, ele teve os seus olhos furados. Antes ele viu seus filhos sendo mortos na presença dele. Depois teve os seus olhos furados e ele foi levado cativo e assim todo o povo de Judá. Foi levado em etapas, mas eles ficaram lá por 70 anos no cativeiro. E nesse período Deus foi tratando com eles muitas coisas. Então agora, vindo aqui para essa palavra que nós estamos refletindo agora, do que Daniel falou, Daniel foi um profeta que foi usado logo depois, pois Daniel foi um dos cativos, foi um daqueles que foi levado no cativeiro babilônico para ficar lá na Babilônia. E de lá Deus usou muito a vida de Daniel. E ele foi um profeta chamado pelo Senhor que trouxe assim, a revelação de grandes coisas que Deus ia fazer, não somente à nação de Israel, mas ia fazer para a posteridade, que ia fazer no futuro. E esse futuro tem chegado até os nossos dias. Daniel foi um dos profetas muito usados por Deus para falar sobre as coisas dos últimos tempos que iriam acontecer. E deu muitos alertas, como foi dado alertas naquela época de Judá. Então nós precisamos estar atentos, porque se nós não ouvirmos, não prestarmos atenção nos alertas que o Senhor fala através dos seus servos, os profetas, certamente vamos viver o mesmo destino e juízos que veio sobre o povo de Judá. E nós precisamos estar atentos para essas coisas. O que está por vir? Né? O que está por vir? O que os profetas alertaram? Está aqui, escrito nas Sagradas Escrituras. O que os profetas alertaram que está por vir? E o que está assim, para acontecer e que virá? Veja o que está escrito em Daniel, no capítulo 11, verso 36, que foi assim um pouquinho mais adiante. Este rei, ele estava falando ali, na passagem que nós lemos, que vai haver alguém que virá, e ele está fazendo referência aqui ao anticristo, que se manifestará. Nós, em momentos que nós estudamos aqui sobre as coisas dos finais dos tempos, falamos sobre o anticristo, falamos como é que vai acontecer, como é que ele vai agir, o que ele vai fazer. E a Bíblia fala que ele vai procurar tirar o sacrifício. O que é isso? Ele vai proibir toda forma de culto, toda forma de adoração a Deus. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. E isso está escrito aí nesse contexto bíblico. No versículo 36, diz o seguinte: este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então, deixa eu te contar uma coisa. Presta atenção nisso.
Não adianta você orar, nem jejuar, para o anticristo não vir. Porque ele virá. Senhor, tem misericórdia de mim e não deixa que o mal venha suceder na minha vida. O que está determinado será feito. Por que será feito? Por que razão vai acontecer? Porque não há injustiça que não seja julgada pela justiça de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender, que quando esse termo aqui, até que se cumpra a indignação, que nós lemos, acabamos de ler aqui agora, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Esse termo, até que se cumpra a indignação, revela o quê? Que toda injustiça será retribuída. É a lei da semeadura. Aquilo que nós semeamos de injustiça, o que nós vamos colher? Injustiça. Então, toda injustiça praticada pelos homens vai se reverter contra si próprio. Vai vir a recompensa de toda injustiça. Todo o mal que está sendo semeado vai se voltar contra si próprio. Isto é disciplina, isto é juízo, é justiça divina, justiça de Deus. E por que isso acontece? No caso, vamos agora retornar aqui ao povo de Judá, ao povo de Israel, um povo que foi separado por Deus para anunciar ao mundo que há um Deus verdadeiro, poderoso, criador dos céus e da terra, que ama a humanidade e ama de tal forma que ele deu o seu filho, veio a esse mundo, morreu pelo mundo, assumiu o pecado da humanidade. Então, Deus escolheu uma nação, um povo, para através dessa nação revelar os seus segredos e o seu caráter, a sua pessoa a todo mundo. Então esse povo tem uma responsabilidade muito grande. E através desse povo, quando a gente olha para o povo de Israel, a gente chama assim, o povo de Deus também, quando nós nos referimos a essa nação, nós nos referimos a esse povo, nós reconhecemos que, biblicamente, foi um povo chamado com essa finalidade, com esse propósito. E nós, cristãos, servo de Deus, que um dia aceitou a mensagem de Jesus Cristo e aceitou o seu sacrifício, somos também enxertados nesse mesmo povo para juntos anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós também fomos chamados para anunciar as suas virtudes. Então quando a Bíblia fala lá que o juízo começa pela casa de Deus, é claro, o Senhor primeiro começa a corrigir os filhos, para que os filhos possam andar de maneira exemplar, para motivar aqueles que não conhecem a Deus, possa ter o privilégio de conhecer. Então é necessário que, se o nosso filho não está correspondendo às expectativas de um bom menino, de uma boa menina, o que o pai faz? Corrige. Porque se não corrigir, vai se tornar um bad boy, um mau garoto, uma bad girl, ou seja, uma menina muito má. E não vai dar resultados. E o que o Senhor pretende, o que um pai pretende, é de ver os seus filhos prosperando, crescendo, se desenvolvendo e se dando bem. Então, da mesma maneira que o Senhor falou que ia vir juízo, julgamento sobre o mundo, tudo que fala lá em Apocalipse, que fala nas páginas do Novo Testamento também, nos Evangelhos, Mateus 24 principalmente, tem muita gente que fica horrorizada de ver aquelas coisas todas. Pois eu quero dizer, mais uma vez, eu quero repetir, tudo que está escrito vai se cumprir. E não adianta chorar, não adianta reclamar, que a coisa vai ficar feia. Muito feia.
E os juízos de Deus vão se manifestar e estão se manifestando. Aos poucos você está vendo muitas coisas se cumprindo. Porém, eu quero falar uma coisa também para você. Não há prazer da parte de Deus exercer juízo, exercer disciplinar. O pai que ama corrige o seu filho. Mas eu penso, imagina, você ter que disciplinar o seu filho. Ou ter que... Existem muitas formas de você disciplinar. A psicologia moderna fala que você não pode bater, que você não pode fazer isso, mas a psicologia da palavra de Deus, a Bíblia fala que aquele que retém a vara do seu filho vai fazer ele mais estúpido. Em outras palavras é isso, né? Se você não usa a vara, você vai fortalecer a estupidez, a ignorância, a falta de vamos dizer assim, de bom senso da parte da criança. É preciso, quando, em algumas ocasiões, fazer o exercício, aplicar a vara, né? Porque se não for, não vai dar certo. Mas você imagina, você como pai ter que disciplinar o seu filho com a vara, ou ter que colocar o filho de castigo. Às vezes o pai sofre, ou a mãe sofre mais do que o filho que está ali no castigo. Que a gente vê ali passando por aquela situação e a gente sofre. Então não é assim, alegria no coração de Deus ver os seus filhos sofrendo por causa da lei da semeadura, pois ele semeou uma coisa ruim, então vai colher coisas ruins. Mas é necessário, para quê? Para que haja um conserto, para que haja uma transformação. E isso aconteceu no povo de Judá. O povo de Judá foi tratado nessa questão da idolatria. E durante aqueles 70 anos, quando eles voltaram do cativeiro, alguma coisa mudou. Lá no cativeiro, eles não tinham santuário. Então eles começaram a reunir em sinagogas. Começou até aquelas reuniões deles, buscar o Senhor junto. E foi ali que eles foram voltando. E tinha uma promessa também, dada pelos profetas, de que eles regressariam à sua terra. E graças a Deus, eles estão regressando pouco a pouco. Quer dizer, já regressou bastante, né? Agora, a semana passada, se não me engano, houve um grupo lá do Nepal, que foi uma tribo que estava assim, parece que é a tribo de Dan. Alguns descendentes da tribo de Dan, que estavam perdidos lá, parece que no Nepal, eu acho que é Nepal, e eles voltaram agora para Israel, e foi uma festa. E eles estavam vivendo em lugares ermos, mas eles não deixaram de orar, de buscar a Deus para que um dia retornasse. E agora, recentemente, eles voltaram à terra de Israel. E foi uma grande celebração e um cumprimento da profecia do Senhor, porque o Senhor falou que os traria de volta. E o Senhor está restaurando muitas vidas. E com essa restauração, a gente vê como é grande o amor de Deus, que disciplina e trata para quê? Para que a gente possa estar junto lá naquela dimensão e desfrutar das bênçãos do Senhor. Bom, se há a certeza de que tudo que a Escritura diz vai se cumprir, então muita coisa, vamos dizer assim, ruim vai acontecer por aí. Muita coisa. Bom, mas como é que vamos lidar com essa situação toda? Como vamos superar os desafios que vêm aí pela frente? Eu vou sofrer por causa dessas coisas? Eu vou padecer? Aí aonde vem a palavra de Daniel e fala assim: com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança. Ou seja, ele está falando aqui dessa figura do anticristo, aquele que se opõe contra Deus. No versículo 32, Daniel 11, 32, ele fala assim: com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O que ele está querendo dizer para nós? É que no meio de todo, vamos dizer assim, esses juízos que serão derramados sobre a terra, aqueles que conhecem o seu Deus, aqueles que são servos de Deus, que têm compromisso com o Senhor, eles se tornarão uma luz no meio de tamanhas trevas. Assim como Daniel foi na Babilônia.
nunca podemos nos esquecer que, já que eu estou tocando no assunto do cativeiro babilônico, Daniel foi um dos que foi levado para o cativeiro. Daniel fazia parte daquele grupo de judeus que eram considerados gente boa, uma família de elite, era bem educado, instruído, foi separado junto com outros judeus para viver no palácio do rei da Babilônia. Então, como está escrito, um dia Deus fará diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Mesmo no meio de tantos problemas e dificuldades, o Senhor dará escape aos seus filhos. O Senhor vai separar algo especial para onde eles estiverem, eles sejam um instrumento nas mãos do Senhor. Então, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. E eu quero aqui lembrar aos irmãos, né, que essa questão da lei da semeadura, até que se cumpra essa indignação. Está escrito lá no livro de Daniel, Daniel 11:36. Porque aquilo que está determinado se virá. Eu quero ler com os irmãos agora Colossenses, capítulo 3, verso 25. Vamos olhar lá no Novo Testamento. Essa aplicação da lei da semeadura. Como é que ela funciona? Está escrito aqui em Colossenses 3, 25. E quem fizer injustiça, o que vai acontecer? Receberá em troca o quê? Eu vou fazer tudo aqui, vou pisar, vou acontecer e vou receber o melhor. Não vai, não. Quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Não, mas eu sou filho do pastor. Não, mas eu sou filho da autoridade. Não tem essa. Agora, há pouco tempo aí surgiu uma situação, né? Que houve uma discussão, uma polêmica, que está ocorrendo a CPI do INSS. E nessa CPI, um trabalho muito sério que está sendo feito pelos deputados, senadores, etc. Tal. A senadora Damares, ela fez uma declaração que até o nome de pastores e igrejas apareceu lá na questão da CPI para ser investigado. Aí houve uma discussão sobre esse assunto, como se pastor não pudesse ser investigado. Mas todo mundo, olha só, o que está escrito aqui em Colossenses 3:25? E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Não é porque o fulano é pastor que pode ser, vamos dizer assim, isento de ser investigado. Porque o fulano é filho da autoridade máxima que não possa ser investigado. Todo mundo é tratado de igual forma. Na justiça de Deus não há essa questão de parcialidade. A justiça de Deus não é feita como a justiça dos homens, que trata uns de uma maneira e outros de outra maneira. Não há parcialidade na justiça divina. Então, quem semeia a injustiça vai colher o quê? A injustiça. Isso está escrito na palavra. E isso é a lei da semeadura. Então, essas pessoas, que nem uma propaganda que havia, né? De um tal de Gerson que gosta de levar vantagem em tudo, né? Mas não tem essa de levar vantagem em tudo. Se você fizer o que é correto, você vai desfrutar do melhor. Vai comer do melhor da terra, como diz a palavra lá em Isaías. Mas se você anda na prática da injustiça, fazendo aquilo que não é correto, e fica pisando na vida dos outros, você pode ficar certo que vai chegar a sua hora, que você vai colher aquilo que você está plantando. Bom, vamos também ler Salmos 34, versículo 16 e 17. O salmista Davi diz o seguinte: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Então o Senhor vai extirpar da terra aqueles
que praticam o mal. Quer tirar da terra a memória deles. Mas aqueles que clamam ao Senhor, os justos que clamam ao Senhor, o Senhor os escuta e os livra. Irmãos, eu quero dizer para você que o Senhor está do seu lado. Ele, em nenhum lugar, aquele que obra o que é justo, aquilo que é correto e que teme a Deus, que se humilham diante do Senhor, o Senhor, Ele zela por você e Ele vai cuidar da sua vida. Não se preocupe. Os tempos difíceis estão cada vez mais complicados por aí. Mas nós não temos que temer coisa alguma. Temos tão somente que confiar no Senhor, porque Ele é bom e fiel, e Ele ouve a voz dos justos. E eu quero agora falar aí sobre as coisas que hão de vir, né? Vamos pegar a profecia lá de Lucas, que também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, eu quero pegar Lucas 21, porque fala justamente sobre essa questão das coisas que estão por vir, mas também fala do controle que está nas mãos do Senhor. Lucas 21, versos 16 e 19. 16 a 19. Lucas 21, 16 a 19 diz assim: E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e eles matarão algum de vocês. Estou vendo aí alguns olhos bem arregalados, né? Traição na própria família. Que mais? Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Olha só aí, irmão. Será que tem pessoas que estão sendo odiadas aí porque defendem valores cristãos? Será que tem gente sendo presa, que está sendo proibida de falar porque defende os valores que Jesus um dia proclamou para a nossa humanidade? Vocês vão ser odiados por causa do meu nome, disse Jesus. O pessoal da família traindo, entregando, agindo contra, falando mal, odiando, só porque você tem valores cristãos, só porque você ama Cristo. Verso 18: Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. O que a palavra de Deus está falando? O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos? É o fato de vocês permanecerem firmes na fé, que vocês vão ganhar a sua vida. Vocês vão ganhar a sua alma. É a perseverança, é estar firmado no Senhor, é continuar confiando nele. Ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu para nos dar vitória em todas as coisas. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. As pessoas não vão entender. Eu ouvi uma postagem ontem. Tem gente aí falando mal, preocupado, porque tem um político fazendo uma caminhada para Brasília. E chegou lá em Brasília. Mas o povo que está falando isso não fica preocupado com os políticos que estão roubando, mas fica preocupado com o político que está fazendo uma caminhada indo para Brasília para defender a justiça. Então aí já não é mais problema do político, é problema do povo. Não é verdade? Se o povo fica falando, preocupado com o político que está indo lá para defender a justiça, mas não fica preocupado com o político que está roubando, que está tendo um escândalo no banco aí terrível, mais escandaloso problema financeiro que aconteceu no nosso país, que está tendo repercussão na Europa, nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar, deixaram muitas pessoas sem recursos, e está cada vez mais um escândalo após o outro vindo à tona, mas as pessoas estão tudo colocando panos quentes em cima. Contra isso, o povo não fala. Nossa autoridade maior não fala. E fica todo mundo na moita. Mas o que vocês pensam que vai acontecer com toda essa injustiça? À luz daquilo que nós estamos lendo aqui nas Sagradas Escrituras. Então, irmãos, muita coisa ruim está para acontecer. Mas coisas ruins que vai vir para o nosso bem.
Coisas ruins que vão nos dar vitória, coisas ruins que vão afinar, preparar o povo de Deus. E como nós devemos agir no meio de tudo isso? Irmãos, nós, os profetas, alertaram e nós estamos vendo sinais. Nós estamos falando de coisas aqui que a Bíblia fala que ia acontecer e que estão acontecendo. Veja lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso de 1 a 3. Essa profecia aqui está se cumprindo agora, diante dos nossos olhos. 1 Tessalonicenses 5, verso de 1 a 3. Irmãos, o que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. E de modo nenhum escaparão. Você está ouvindo aí, vocês já ouviram falar do Conselho de Paz para Gaza? Alguém já ouviu essa notícia aí? Sabe do que se trata? Eu pedi ao irmão Gabriel para colocar ali. Se vocês forem aí procurar ver nos telejornais, no YouTube, procurar lá, Conselho de Gaza para a Paz. Está cheio de notícias. Foi assinado essa semana agora no encontro do Fórum Econômico em Davos, lá na Suíça. O acordo de paz, o acordo desse organismo que está nascendo, o Conselho de Paz para Gaza. Isso, irmãos, é o prenúncio de coisa que está tudo sendo preparado para que haja paz. E a Bíblia não diz que quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Irmãos, nós estamos assim às portas da volta de Jesus. Está para começar a grande tribulação. Os teólogos, os comentaristas que tratam sobre os assuntos, que estudam escatologia, estão vendo aí esses grandes sinais que estão acontecendo agora nesses dias. Está muito próximo de começar aí os sinais da grande tribulação, porque de acordo com o que o profeta Daniel falou, haverá um acordo de paz durante uma semana. E essa semana refere-se à semana de anos, são 7 anos. E durante esses 7 anos, na metade da semana, haverá então o aparecimento formalmente dessa figura anticristo e que vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Então isso está muito próximo de acontecer. Veja só, eu quero para vocês ficarem assim, sabendo o que pelo menos, que as notícias que estão correndo aí sobre esse conselho de paz para Gaza. Eu vou pedir ao irmão Gabriel ali só para colocar, é uma reportagem, aqui não é o pastor que o pastor acha, é a reportagem do que está acontecendo, são notícias fresquinhas, isso aí é de ontem ou anteontem, olha só. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou hoje oficialmente o Conselho da Paz para reconstruir a faixa de Gaza. Em cerimônia dentro do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Trump disse que o Conselho terá aval para fazer tudo o que quiser na região. A ideia do republicano é construir o que ele chama de Nova Gaza, um projeto com diversos arranha-céus e polos turísticos na enseada do território palestino. Trump será o presidente vitalício do órgão e o único com o poder de veto. Opositores ao projeto dizem que o americano quer esvaziar a ONU com a criação desse Conselho da Paz. Mas Trump disse que a ideia é reconstruir a região em conjunto com as Nações Unidas. Durante o discurso, o republicano afirmou que o Conselho não vai se dedicar apenas a Gaza, mas não deu muitos detalhes sobre a expansão para outras áreas. Cerca de 30 líderes mundiais participaram da cerimônia ao lado de Trump. O presidente Lula foi convidado para integrar a iniciativa, mas ainda não respondeu ao convite do americano. O que propõe esse projeto? Esse projeto, ele propõe reconstruir a faixa de Gaza.
construir resorts na região do mar Mediterrâneo, fazer como foi feito em Catar, vai revitalizar, que nem foi feito aqui no Porto do Rio, foi revitalizado o Porto do Rio, e vai revitalizar toda essa área para desenvolver o turismo, para dar oportunidade de trabalho para o pessoal que está destruído completamente lá por causa da guerra que houve. Então essa é a proposta dele, reconstruir Gaza, e os países se unirem para isso. E cada contribuição dos países vai ser para reconstruir aquela faixa lá, para que haja empreendimentos, para que haja desenvolvimento, assim como foi feito nos países lá da Arábia Saudita, a construção daqueles grandes arranha-céus, com resorts e tudo mais, tudo para refazer a cidade de Gaza, mas propondo um acordo de paz entre todas as nações. É isso que está sendo proposto. Esse Conselho de Paz para Gaza foi um aprimoramento do acordo de paz que foi feito ano passado, ano retrasado, o Acordo de Abraão, que é um acordo de paz entre as nações que são descendentes de Abraão, que envolve tanto muçulmanos, envolve árabes, envolve israelitas, envolve muita gente que foi, vamos dizer assim, esteve à frente dele, o genro do Trump. O genro dele foi quem idealizou, e ele é judeu, ele idealizou esse acordo de paz, que é chamado o Acordo de Abraão. Começou, já várias nações assinaram o Acordo de Abraão, que é o acordo de paz entre essas nações que são os filhos de Abraão, e agora aí está entrando outras nações nesse acordo de Conselho de Paz para a ONU. Olha quanto se fala acordo de paz para Gaza. Aí muitos críticos estão se levantando e falando que isso na verdade é para detonar a ONU, que a ONU não está servindo para nada, e que na verdade vai passar aí as atribuições do Conselho de Segurança, o Conselho de Paz da ONU para esse Conselho de Paz para a reconstrução de Gaza. Então está mexendo com o mundo todo nesse momento. Israel ainda não assinou esse tratado, mas deve assinar, tá? Então eles vão desmilitarizar essa região e tal, mas Israel foi convidado e o nosso país também foi convidado, nosso presidente foi convidado, mas o nosso presidente, não sei se ele vai querer aceitar. Foi uma situação que deixou ele numa saia justa, né? Porque ele defendeu tanto, né, os que são inimigos de Israel, e não sei se ele vai ficar tão confortável em aceitar. Mas se ele não aceitar, vai ficar definido, ele vai ficar assim, dizendo de que lado ele está, né? Se aceitar, vão assim, cobrar muito dele, então um posicionamento diferente do que ele vem apresentando até então. Então está sendo uma decisão que eu não sei qual a que ele vai tomar. Mas veja que lá em Mateus, no capítulo 24, verso 37 a 39, Mateus 24, verso 37 a 39, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem sabe, né? Nesse grande acordo agora de paz, nesse Conselho de Paz para a reconstrução de Gaza, vai ser construído lá os resorts, aqueles prédios bonitos, e lá naquela faixa de Gaza, a gente até brinca, a gente às vezes vai para determinados lugares aqui, e não passa por ali não, que ali é uma verdadeira faixa de Gaza. O que a gente quer dizer? Que é um lugar perigoso, um lugar violento. Pois bem, nada disso vai estar mais acontecendo lá naquela faixa. Vai estar tudo sendo maravilhoso. Aí quando todo mundo estiver vivendo, todo mundo numa boa, os países acordados, todo mundo em paz, de repente virá repentina destruição. Assim como foi nos dias de Noé,
Noé profetizou, Noé falou, o tempo está acabando, você tem que prestar atenção, o Senhor vai trazer juízo sobre essa terra. Aí está todo mundo pensando que vai se dar bem e virá repentina destruição. Isso vai acontecer. E eu não estou brincando, a palavra está se cumprindo. Presta atenção nisso. Então, o que a gente deve fazer? Como nós devemos fazer? Você que é servo de Deus, que teme a Deus, que conhece a Deus. Porque a Bíblia fala que aquele que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Deus vai abençoar, Deus vai fortalecer, assim como Deus fez com Daniel. Mas será que você já está preparado para ser jogado dentro da cova dos leões? Será que você já está preparado para quando for confrontado, tomar a atitude que Sadraque, Mesaque e Abednego tomaram e ser jogado dentro da fornalha de fogo? Será que você está preparado para isso? Pensa bem o que eu estou falando. Imagina se no nosso país aqui as autoridades tomam a posição e comecem a desencadear uma perseguição muito maior do que essa que nós estamos vendo. Hoje eu soube que teve alguns problemas gravíssimos lá nessa manifestação do deputado Nicolas Ferreira, lá em Brasília. Um homem temente a Deus que está lutando, fazendo uma caminhada, saiu lá do estado de Goiás, caminhando mais de 200 quilômetros, foi até chegar em Brasília para poder lutar e buscar por justiça no nosso país, para ver se as coisas mudam, se o povo acorda. E entraram infiltrados lá, e muita gente tem feito de tudo para impedir a manifestação desse servo de Deus. Mas por que lutar tanto contra esse homem? O que ele está fazendo de errado? Ele está lutando por justiça no nosso país, e não contra a injustiça que está acontecendo no mundo todo, no nosso país principalmente. Tem pessoas que estão presas, sofrendo, pessoas sendo condenadas. Teve pessoas que morreram aprisionadas sem condição de ter atendimento médico. Que injustiça é essa? Então esse homem está lutando contra essas coisas todas. Agora você imagina, chegar esse anticristo, conforme a Bíblia fala que vai acontecer, será que nós estamos preparados para enfrentar algumas coisas? Então como agir nesse tempo? Aí vem agora, eu quero terminar essa mensagem, né? Mas eu não poderia deixar de trazer o que nós devemos fazer no meio de tudo isso. O que nós podemos, como podemos nos preparar mais do que nós temos feito. Hebreus, capítulo 10, verso 23 a 25. Está escrito, olha só o que a palavra de Deus nos recomenda. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Amados, nós precisamos sim nos encorajar uns aos outros. Eu quero que você saia aqui dessa noite não espantado. Vai ter muito problema, vou ter que enfrentar a cova do leão. Isso aqui. Não, irmão, eu quero que você saia daqui animado com o que Deus vai fazer através da sua vida. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Se você se colocar nas mãos do Senhor, você vai ser um desses que Daniel profetizou. O povo que conhece o seu Deus. Vai vir luta, vai vir perseguição, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Você não é um fraco, mas você é um vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Diz ainda no verso 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Irmãos, aproveita a oportunidade para estar junto como igreja, de estar buscando ao Senhor,
de estar não só aprendendo, né? Porque nós não estamos mais em tempo de ficar apenas fazendo como a gente faz na escola. Vai na escola para obter um diploma. Não é mais de obter diploma, não, mas é ouvir e guardar a palavra de Deus. Aqueles que ficam falando, nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, mas não busca o reino de Deus em primeiro lugar, se afasta desses, porque não estão vivendo o evangelho. Veja mais o que a Bíblia fala, no verso 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício para os pecados, pelos pecados. Verso 27. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. O que a palavra de Deus está dizendo para a gente? Deus está falando, os profetas estão dizendo. Eu estou aqui nesta noite como um profeta de Deus, falando a palavra do Senhor. Estou dizendo o que os profetas profetizaram, o que está acontecendo, o que vai acontecer e como nós devemos nos preparar. Isso é bobagem. Esse negócio da volta de Jesus, já ouvi, desde que eu me entendo por crente, já estou ouvindo essa história. História da carochinha. Pois bem, a gente está vendo cada vez as coisas se cumprindo. Olha o que aconteceu com os filhos de Judá. O povo de Judá lá do sul. Não deram ouvidos à voz dos profetas. O Senhor tentou, noite e dia, falando com eles, mostrando, mas eles não deram ouvido. Sabe o que aconteceu? O templo foi tirado, a cidade foi destruída e eles foram para o cativeiro. E ainda os profetas disseram, aqueles que resistirem à disciplina, aqueles que resistirem ao cativeiro, vão morrer, vão perecer. Ezequias, por exemplo, que foi um rei que acabou caindo na real, percebeu que não tinha muita esperança para ele, que ele viu que era um negócio, ele tinha que se acertar. Mas ele, como rei de Judá, como é que ele ia se entregar a Nabucodonosor? O pessoal vai falar que eu sou traidor. Mas era para se entregar. Ele não quis, ele forçou a barra, fugiu. O que aconteceu? Nabucodonosor foi lá, pegou os filhos dele, matou na frente dele e ainda furou os olhos dele. Adiantou? É melhor ser um covarde vivo do que um leão morto. Olhando sobre esse aspecto. Se Deus falou que eu tinha que me submeter, o que Deus falou para submeter a Nabucodonosor? Deus estava dizendo para submeter à disciplina. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer agora, submeta-se a essa disciplina, aprenda com essas coisas que você está vivendo agora e deixa eu continuar que você vai sair vitorioso. Daqui a 70 anos, quando acabar o seu cativeiro, você vai voltar recuperado. Mas eles não quiseram. Aí todos aqueles que resistiram morreram, pereceram e foram destruídos, foram arruinados completamente. Então, 1 Coríntios, agora capítulo 5, verso 11. Então, irmão, não vamos perder a oportunidade de estar junto, de estar nos encorajando, ajudando um ao outro, animando um ao outro, orando uns pelos outros. Nós precisamos fazer isso. 1 Coríntios 5, 11. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. O que a palavra está recomendando aqui? Esses que vão dizendo aí que são irmãos em Cristo, mas não dão testemunho, se afasta desses. Porque você vai andar com aqueles que andam na prática da iniquidade, agindo contra Deus. Agora, aqueles que estão vivendo na iniquidade, estão vivendo no pecado, e que precisam do nosso testemunho, vamos falar com eles. Vamos trazer ele para junto da gente. Agora, aquele que se diz irmão e continua na prática do pecado, se afasta desses. Porque esses aí são hipócritas. Assim como os fariseus e os saduceus naquela época, Jesus falou assim, tenha cuidado com o fermento dos fariseus. O que ele quis dizer com o fermento dos fariseus e saduceus? Fermento é algo que você bota no bolo, bota na massa, para quê? Para crescer, para desenvolver.
pouco de fermento leveda toda a massa. Às vezes você tem um irmão, entre aspas, né? Um irmão em Cristo que te dá todo apoio, que é seu companheiro e tal, mas vive no adultério, vive na fornicação, vive praticando aquilo que não é lícito diante do Senhor, vive nos barzinhos tomando umas e outras, enchendo a cara e falando besteira que não deve falar. Então, não é para andar com esses que, se dizendo irmão, pratica as obras da carne, porque esses não herdarão o reino dos céus. Está escrito na palavra. Então não é aí o fato de a pessoa não conhece Jesus, precisa conhecer a verdade. Eu preciso falar a verdade. Agora, se a pessoa sabe a verdade, mas ainda continua vivendo no pecado, aí é outra história. Então, como diz aqui a palavra, no verso 26, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então a pessoa está querendo continuar no pecado, aí, irmãos, aí não tem jeito. Aí o dano vai ser muito complicado. O que nós podemos, né, fazer de forma prática, que nós estamos fazendo? Faça um esforço para participar da escola dominical. Nós estamos aí, né, a escola dominical, estão jovens e adultos estudando sobre o cativeiro babilônico. Quanta coisa maravilhosa nós temos tido a oportunidade de aprender, pois nós aprendemos também com o erro dos outros. Uma vez eu ouvi um pastor, né, foi muito abençoada essa mensagem que ele trouxe, que ele falou assim: o burro dá cabeçada e nunca aprende. Já o inteligente aprende com as cabeçadas que ele leva na vida. Tomou uma vez, espera aí, não vou fazer de novo. Mas o sábio aprende com a cabeçada dos outros. Nós queremos não somente ser inteligentes, mas nós queremos ser sábios. Nós queremos aprender com a palavra. Queremos ver as situações que nossos irmãos viveram. Olha o resultado daqueles que se afastaram de Deus, viveram os seus próprios caminhos. Olha onde eles estão agora. Nós, então, quero encorajar você a estudar, a vir para a escola dominical. As crianças também, tragam os seus filhos para poder participar da escola dominical. Porque ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer, não vai se desviar do caminho do Senhor. Os cultos, temos culto quinta-feira. Se você tem oportunidade, venha participar dos cultos, faz um esforço. A Bíblia fala lá em Hebreus: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que um dia se aproxima. Diante de tudo que a gente está ouvindo, irmãos, e que a gente conhece da palavra, não resta dúvida que nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Estamos muito próximos do começar a grande tribulação. E nós temos aí os nossos pequenos grupos. Nós estaremos retomando nossos encontros de pequenos grupos aí logo após o Carnaval. Acabado o período do feriado do Carnaval, nós vamos retomar os nossos encontros de pequenos grupos. Então, se você não faz parte de um pequeno grupo, se esforça para estar junto. Vamos procurar revitalizar os nossos pequenos grupos. Lá no Novo Testamento, nas páginas do Novo Testamento, nós vimos como que a igreja funcionava na casa dos irmãos. Quando Pedro foi preso, João foi preso, os apóstolos estavam sendo presos, os irmãos estavam reunidos em casa, orando, intercedendo por os irmãos lá. Até uma vez Pedro estava preso lá e a igreja estava em intercessão na casa de João Marcos. Aí, de repente, Deus enviou um anjo lá na prisão, liberou Pedro. Aí Pedro foi lá para casa, quando ele sabia que tinha uma célula lá, tinha um pequeno grupo reunido naquela casa, chegou lá, bateu na janela, a menina abriu a portiola. Não, aí fechou ela e foi lá. Gente, vocês não vão acreditar, deve ser o anjo de Pedro. Tem um homem lá fora que é a cara de Pedro. Vai lá abrir a porta porque é ele mesmo. Aí era Pedro, o anjo foi lá na prisão, liberou Pedro e eles estavam reunidos na casa. Se acontecer alguma coisa que nós não pudermos mais nos reunir aqui nesse santuário, nós teremos ainda os pequenos grupos vivos funcionando.
Se no dia que não pudermos mais ter os pequenos grupos, a fé vai estar queimando aqui dentro de nós e o nome de Jesus estará sendo glorificado na nossa vida. Mas nós precisamos estar juntos, buscando o Senhor muito mais quando vê que o tempo se aproxima. Concluindo, quero concluir lendo 1 Tessalonicenses 5, verso 4 e 6. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Amém? Que Deus possa fortalecer o nosso coração, irmãos. E que nós não venhamos a dormir, como muita gente está dormindo, e não está se dando conta de que o tempo está acabando. O tempo do fim está chegando. E virão dias difíceis, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Porque Deus vai dar força, vai dar vigor, vai dar livramento, vai abençoar, como abençoou nossos irmãos que foram levados para o cativeiro babilônio. E eles foram instrumentos. Veja, no meio daquela história toda, a Bíblia fala que aqueles homens, eles eram considerados 10 vezes mais sábios do que os homens daquela época. Só porque Deus estava com eles. Deus está contigo, meu irmão. Deus está do seu lado para lhe dar poder, para lhe dar graça, para lhe fortalecer, dar vigor para o trabalho, dar vigor para você ser um testemunho por onde você passar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.